Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de reflexão, continuando nossa Lexio Divina, continuando nossa meditação diária da Palavra do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, sou carmelita carismático, consagrado de comunidade, e hoje eu estou aqui para nós conversarmos, para nós meditarmos sobre as leituras dessa semana, dessa primeira semana, no tempo comum, início de 2026, né, quarta-feira, em que nós estamos mergulhando mais e mais, principalmente no primeiro livro de Samuel, e nós estamos entendendo como a promessa do Senhor está no Antigo Testamento e a promessa do Senhor se cumpre também na vida, obviamente, de Jesus. Certinho? Então que nós possamos agora abrir nossos corações, que nós possamos estar totalmente entregues ao Senhor, para que Ele venha e faça o que Ele bem quiser, o que Ele bem entender em nossas vidas, através de sua santa palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos ao Espírito Santo para que Ele venha nos ajudar com esta meditação. Vem, Espírito Santo, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a Tua santa palavra. Vem, Espírito Santo, e toque meus ouvidos, para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo que provém dela. Vem, Espírito Santo, toque meus olhos para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo, toque meu nariz, sopra em mim a vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, e toque os meus lábios para que me seja dada a dignidade de falar da Tua santa palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo, e toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor, para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, e toque meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada, a fim de alcançar a salvação no céu. Vem, Espírito Santo, toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, toca minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela Tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso clamo a Ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que possamos então ler, meditar na primeira leitura deste dia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste. Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamastes. Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha sido revelada a ele. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino.
Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 40 ou 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, primeira semana no tempo comum, quarta-feira, nós estamos aqui continuando na meditação do primeiro livro do profeta Samuel, continuando basicamente a meditação do profeta, que até certo ponto reflete muito daquilo que traz a vida de Jesus. Aqui neste caso, de modo muito particular, nós temos um Samuel que era muito jovem, servia ao Senhor na presença de Eli, ou seja, nos nossos tempos atuais, né, seria o coroinha ajudando o padre, né? Samuel servia ao Senhor na presença de Eli, ou seja, ele estava no templo, mas ainda não teve uma experiência profunda com Deus. Ele apenas estava ali para cumprir uma promessa de sua mãe, que havia deixado Samuel ser conduzido, deixou Samuel ser ensinado por Eli, neste caso. E Eli o ajudava, o ensinava a servir ao Senhor no templo. Neste caso, nós temos um Samuel muito jovem e naquela época, em determinado período, onde a palavra do Senhor era rara, onde as visões não eram frequentes. Nós temos um período especificamente onde, principalmente depois que
que a Arca da Aliança ela começa a ser levada de um ponto a outro, digamos assim, nós temos então um período específico lá no Antigo Testamento, antes dos Salmos, né, quem for ler na Bíblia, em que a palavra do Senhor era rara, no sentido de que não haviam muitos profetas, não haviam muitos que tivessem visões vindas do alto, né, visões que vinham realmente de Deus. Era um período, inclusive, onde a idolatria, onde a blasfêmia era algo até muito frequente. E naquele momento, naquele período, um profeta estava sendo levantado. Ainda que ele não entendesse o que era ser profeta naquela época. Ele ainda não entendia o que era isso, mas Samuel estava sendo levantado. E não à toa, Samuel dormia no templo do Senhor, perto da Arca da Aliança, perto da Arca de Deus. Versículo 3, né? E é interessante que a palavra vai dizer que a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. A luz do Senhor não tinha se apagado. Em que sentido? Aqui nós temos vários sentidos que podemos trazer em relação a esse versículo, mas inclusive de forma muito literal, realmente a lâmpada, a vela do castiçal que ficava acesa no templo, na presença da Arca do Senhor, ela realmente não tinha se apagado ainda. Samuel estava ali, inclusive os que serviam no templo, eles estavam ali e eles iriam acendê-la. E para quem não sabia, inclusive, é por isso que nós temos uma lâmpada acesa ao lado do sacrário para indicar que o Senhor está ali, a presença do Senhor está ali. A lâmpada estava perto da Arca da Aliança. Samuel estava ali perto também. E outra interpretação que nós podemos ter também a respeito dessa palavra, que eu acho também muito interessante, é que a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, lembrando que naquela época a palavra do Senhor era rara, mas ela não tinha sumido. As visões não eram frequentes, mas não significa que não aconteciam, só que era muito raro, era escasso, eram pouquíssimos. E quando parecia que tudo estava se acabando, ou seja, quando parecia que a idolatria iria se alastrar, quando parecia que a devoção e a fé não iriam se expandir, quando parecia que ninguém mais iria se abrir para a presença do Senhor, eis que um garoto, eis que um menino, consagrado pela mãe, ele foi levantado como profeta, ele começou a ser chamado. E nós conhecemos a história de Samuel, não preciso ficar repetindo aqui. Samuel foi chamado 3 vezes, ele achou que era o próprio Eli falando porque, enfim, ele não conhecia a voz de Deus, ele não sabia que Deus iria chamá-lo daquela forma. Mas então, quando ele finalmente entendeu que era o Senhor falando, ou pelo menos quando ele começou a entender que não era Eli, mas era alguém além de Eli, que ele não conseguia enxergar, então ele finalmente respondeu: fala, Senhor, que teu servo escuta. E é interessante que a palavra, ela tem um salto aqui do versículo 10 para o versículo 19, mas a palavra vai mostrar um pouco de como Samuel, ele tinha essa relação com Deus, ele começou a ter essa relação com o Senhor. E aí no versículo 19 vai dizer que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, presença. Lembrando, inclusive, que ontem nós estávamos meditando sobre isso, né? Que o Senhor olha para nós, é porque Ele está presente, Ele olha porque Ele nos vê. Se Ele nos vê, Ele está perto. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com Samuel. O Senhor estava perto de Samuel. Olha como a palavra é bonita, inclusive, né? O Senhor vai, Ele senta-se próximo do menino, colocou-se junto dele e o chamou novamente. Samuel, Samuel. Eu queria até aproveitar para perguntar para você que está ouvindo, para vocês que estão ouvindo, quantas e quantas vezes você já parou para escutar realmente a voz de Deus? E não só parou, mas quantas e quantas vezes de alguma maneira você já ouviu a voz de Deus em diversas situações, seja no turbilhão no seu dia a dia, seja no momento de calmaria, seja num retiro, seja, sei lá, numa brincadeira, em meio a balbúrdias ou num momento de oração? Quantas e quantas vezes você realmente ouviu a voz de Deus? Realmente ouviu a voz de Deus? Porque hoje em dia, para muitos, isso é muito raro. Eu até estava conversando com a minha sobrinha essa semana e ela chegou a comentar: nossa, que sonho seria ouvir Jesus. E eu falei: você não escuta Jesus? Eu escuto Jesus todo dia.
Você não escuta Jesus falando com você? Eu escuto Jesus falando comigo. O que Jesus vai me dizer, dependendo do que Jesus me disser, aí eu digo, que sonho seria se ele dissesse, vou fazer um milagre na tua vida? Que sonho seria se ele me dissesse que vai acontecer algo estrondoso, assim, que eu descobrisse, sei lá, que eu me tornasse um profeta? Que sonho seria? Aí são outros 500. Mas Jesus fala comigo, Jesus fala com cada um de nós todos os dias. A questão é, estamos realmente atentos para escutá-lo? Estamos parando para ouvi-lo? O que é que Deus quer? E antes de tudo, antes de qualquer coisa, lembremos que Deus ele não vai simplesmente chegar e dizer, olha, eu quero que tu faça isso, isso e isso. Não, antes de qualquer coisa, ele pede passagem, ele pergunta se ele pode, ele pede permissão para falar com você, ele te chama pelo nome que ele te deu. Samuel, Samuel, no meu caso Daniel, Daniel. Como você responde para ele? No seu nome agora. Como você responde para Deus? Como eu tenho que responder para Deus? Será que eu quero respondê-lo? Será que eu quero ouvi-lo? Será que eu vou ter coragem de fazer exatamente aquilo que Samuel fez? Fala, Senhor, que teu servo escuta. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba quem está falando, mesmo que eu não consiga ver o Senhor, fala, Senhor, teu servo escuta. Temos coragem para isso? Temos coragem para dizer algo assim? E eu quero só terminar essa reflexão, esse momento de meditação nesta passagem, especificamente no primeiro livro de Samuel, na primeira leitura, para lembrar que Ana consagrou Samuel. Ana consagrou Samuel antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele ser gerado. E ele se tornou realmente o homem que ele precisava ser, ele se tornou aquilo que Deus sonhou que ele fosse. Justamente porque a mãe consagrou ele a Deus, Ana consagrou Samuel, seu filho, a Deus. Samuel foi entregue aos cuidados de Eli para servir ao Senhor. E na devoção de Eli que ensinava Samuel, Samuel começou a ter abertura de coração para deixar que Deus agisse, falasse e mostrasse o que ele queria mostrar, falar o que queria falar para Samuel. Isso é algo muito, muito lindo. A consagração de uma mãe, o que a mãe faz na vida do filho antes mesmo de nascer, ou quando ele ainda é pequeno. Senhor, consagro meu filho a ti para que nada toque na vida dele, para que nenhum mal aconteça com ele, para que nada possa sujá-lo, manchá-lo com o pecado, para que o Senhor seja totalmente o Senhor da vida dele. Eis um segredo muito interessante, eis algo muito bonito, né? E aqui confirma-se também essa consagração, e isso é muito interessante porque, querendo ou não, é o mesmo que acontece com Santana, como eu falei ontem, quando ela consagra Nossa Senhora, e Nossa Senhora que tem o filho mais perfeito do mundo. o filho mais perfeito que já existiu. Nossa Senhora que queria minimamente ser serva da Mãe de Deus, ela se tornou a própria Mãe de Deus. Olha só que belo que é a palavra do Senhor, que é a promessa do Senhor. Tanto é que a palavra aqui nessa primeira leitura vai terminar dizendo: todo Israel, todo o povo de Israel, desde Dan até a Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Porque o Senhor falava, o Senhor fazia, o Senhor mostrava através dele. E eles acreditavam na autoridade. A palavra aqui é a autoridade que Samuel recebeu do próprio Senhor. Essa palavra também é importante para entendermos, né, o que vai ser falado também no Evangelho. Mas antes de chegarmos no Evangelho, Salmo responsorial: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Relembrando exatamente aquilo que estávamos conversando, comentando, sobre qual é a nossa resposta para Deus, qual vai ser a nossa resposta para Deus, como você responde Deus se Ele te chama. Eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade, Senhor. Será que é assim que você responde para Deus, ou você está dando desculpa? Será que realmente é assim que você responde Deus? Responde para Deus? Ou você continua deixando de lado sua vida de oração? Ou você continua deixando de lado esse período que você poderia estar refletindo? Ou você continua deixando de lado essa sua possibilidade de se encontrar com o Senhor? Como você vai responder para Deus?
Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Ou será que você está ignorando o fato de que Deus está te chamando e está deixando Deus de lado? O que fazemos no nosso dia a dia, o quanto nós nos sobrecarregamos, o quanto nós pensamos em 1000 coisas ao invés de pensar em Deus, o quanto nós fazemos 1000 coisas ao invés de nos voltar para o Senhor, é assim que nós refletimos, é assim que nós respondemos para Deus. Deus nos chama em todos os momentos. E na presença do Senhor, que está constantemente conosco, na presença do Senhor, que sempre está comigo, sempre está com você, como é que nós damos atenção para Deus? Estamos sendo Marta ou Maria? E o Salmo vai dizer isso para nós, né? Esperando, eu esperei no Senhor, inclinando-se, Ele ouviu o meu clamor. Reflexo daquilo que Ana falou, pedindo, né? Clamou a Deus, pedindo um filho. E aí o salmista continua, é feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Qual é o seu ídolo? O que você está criando idolatria? O que você está trazendo e transformando em Deus na sua vida? O que está tirando a sua atenção do Deus verdadeiro? O que está tirando você do caminho de Deus e te levando para falsos caminhos? Ei, o que está tomando a sua atenção ao ponto de você não se voltar mais para o Senhor? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Isso aqui é um reflexo direto daquilo que Samuel nasceu para ser. Um profeta do Senhor, sim, mas para lembrar que aquele lugar, aquele ambiente, aquelas terras estavam criando ídolos e esquecendo do seu Deus. Estavam seguindo por caminhos falsos e esquecendo o caminho de retidão. Samuel nasceu para ser profeta. Samuel nasceu para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E é isso que nós encontramos no Evangelho de hoje, onde Jesus, ele cura a sogra de Pedro. A sogra de Simão na época, né? Pedro ainda não tinha trocado de nome, ainda não tinha recebido um novo nome. Mas naquele momento, o grande ponto, para além do milagre, sim, Jesus pode curar como ele curou a sogra de Pedro. Sim, Jesus pode fazer milagres, prodígios e sinais. O interessante é o que nós, como seus seguidores, o que nós cristãos fazemos depois que Jesus cura, depois que Jesus liberta, depois que Jesus prega. O que é que nós fazemos? O que você está fazendo depois que você recebeu o seu milagre? O que você está fazendo depois que Deus te deu sinais? O que você está fazendo depois que você viu os prodígios de Deus? A sogra de Pedro, versículo 31. A sogra de Pedro, depois que a febre desapareceu, começou a servir. Depois do milagre, ela começou a servir. À tarde, doentes e pessoas possuídas pelo demônio foram curadas, foram libertadas da opressão. Muitas pessoas queriam curas, muitas pessoas queriam que os demônios fossem expulsos. Daniel, por que a palavra vai falar de demônios sendo expulsos? Por que a palavra vai mostrar que tinham demônios ali naquele ambiente? Simples, porque a idolatria era muito forte. Lembra de Samuel? Pois é. Da mesma forma como Samuel foi levantado por Deus para falar da idolatria, para falar dos falsos caminhos, Jesus veio ao mundo para lembrar que nós estamos nos perdendo por causa de ídolos, seja dinheiro, seja bebidas, seja adultério, e inúmeros pecados. Hoje em dia, celular, tecnologias, nós não damos mais atenção para Deus, nós não queremos parar para rezar. Trabalho, nem dar atenção para a nossa família nós não damos. Quais são os seus ídolos? Quais são os seus demônios? Quais demônios estão te possuindo? E aí Jesus vem ao mundo justamente para curar as doenças, sim, para libertar, sim, para expulsar demônios, sim, porque o ambiente está repleto disso.
E nós, como cristãos, deveríamos estar vivendo o contrário. Deveríamos estar vivendo numa ocasião onde não. Isso não faz parte da minha vida. Jesus é o meu Senhor. E eu preciso me dar inteiramente para Ele. A sogra de Simão começou a servir depois que foi libertada, curada. Se você teve realmente um encontro com o Senhor, um encontro pessoal com o Senhor, você vai querer servir. Samuel teve um encontro pessoal com Deus e ele se tornou profeta. Levantado como profeta. O que é que Jesus vem nos dizer nesse evangelho? Vamos a outros lugares. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos sair daqui. Vamos para as aldeias ao redor. Preciso pregar também ali. Foi para isso que eu vim. Da mesma forma como Samuel veio para pregar, para anunciar a palavra, para profetizar, Jesus também veio para isso. E Deus quer nos levantar e nos dar voz de profetas também. Estamos dispostos a servi-lo? Estamos dispostos a ir para as igrejas e nos doar, nos entregar inteiramente pela construção do reino de Deus? Que essa reflexão permaneça em nossos corações e que nós possamos ser totalmente guiados pelo poder de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a todos que escutaram, muito obrigado a todos que acolheram em seus corações tudo aquilo que foi meditado, tudo aquilo que foi falado aqui. Até o próximo momento de meditação, com mais uma reflexão da Lexio Divina. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.